Bom, gente, vamos falar de função log. Perceba bem, ó, função logarítmica, o domínio vai dos reais positivo e não conta o zero, tá? Então, diferente de zero, só os positivos, ó, do eixo x para cá. Então, aqui, ó, não entra o zero, verdade? E a curva é essa aqui, nesse caso. Quem será esse ponto aqui? Para eu saber esse ponto, eu tenho que fazer log de x na base a igual a zero. Perfeito? Então, quem seria esse valor? Que daria zero. Olha, se a gente fizer log de x na base a igual a zero. A elevado a zero, vamos fazer aqui a volta, né? A elevado a zero, que dá x. Olha, a gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1. Então, x tem que ser quem? 1. Está aqui. Por outro lado, você poderia também pensar f não, é log de 1 na base a, que daria zero. Verdade? Então, teríamos o 1 aqui como x e a imagem é zero. Ok? Então, o que eu percebo aqui? Que a minha base, essa função aqui é crescente ou decrescente? Que a minha base, olha bem, ó, o x vai crescendo e a minha imagem aqui, ó, estava lá embaixo, antes do 1. Chegou no 1, a imagem no 0. Passou do 1, a minha imagem está lá em cima. Toda essa parte aqui rebate para o eixo y aqui em cima. Então, ela é o quê? Crescente. Se ela é crescente, o meu A, ou seja, a minha base, é maior que 1. Tranquilo? Então, ó, o estilo de gráfico da função log ou é assim, tá? A função log é aqui simples, não estou somando a constante nenhuma, tá legal? Então, quando A é maior que 1, ela tem esse estilo. A base maior que 1 tem esse estilo e corta no x igual a 1. Agora, vamos olhar para o lado de cá. Aqui vai cortar no 1 também, tá? X igual a 0. Aqui é 1. Só que repara, olha, antes de 0, ela está lá em cima, a minha imagem, ó, tocando tudo aqui no eixo y. Quando chega no 1, a imagem é 0. Quando passa do 1, olha só, essa parte aqui todinha do gráfico está fazendo imagem aqui embaixo. Então, ela é uma decrescente. Quando a minha base é maior que 0 e menor que 1, essa função é decrescente. Decrescente. Beleza? Vou trocar a caneta aqui. Decrescente, tá? Aqui no caso, quando a minha base é maior que 1, a minha função é crescente. Beleza? Tranquilidade? Então, esse são o estilo do gráfico de um log. Função log tem esse estilo aqui. Claro que se vier somando alguma constante aqui, a gente vai ver mais na frente como é que fica. Valeu? Vamos lá. Próxima folhinha diz assim, ó, função log, ó, de novo, ó, domínio, tá nos reais positivo e diferente de zero. Ó. Isso aqui significa diferente de zero. E a imagem? A imagem pega em todos os reais, ó, todo o eixo y. Aqui nós temos no gráfico log de x na base 2. Um exemplo. Repara, ó, tocou aqui no 1, por quê? Veja bem, ó, log de 1 na base 2 vai dar quanto? Vai dar 0, não é verdade? Olha, faz a volta. Isso aqui tem que dar 0. 2 elevado a 0 tem que dar x. Olha lá, 2 elevado a 0 é igual a x. X então é quem? É 1. Verdade? X é 1, a imagem é 0. X é 2. Ó, se você colocar o 2 aqui, vai ficar o quê? 2 elevado a um valor que tem que dar, no caso, quanto? Vai ter que dar 2. Não é verdade? Então, você vai ter quem? Vai ter 1. Quando x for 4, vai dar a imagem 2. Quando x for 6, vai dar a imagem aqui, ó, um pouco maior que o 2. Né? Acima do 2, quase chegando no 3. E quando o x for 8, você substituindo aqui pela definição. Veja lá, ó,
log de 8 na base 2. Isso é quem? Quanto que vai dar isso aqui? Não vou chamar de x agora, que senão vai... Vou chamar de y, né? Y. 2 elevado a y, que é igual a 8. Olha lá. 2 elevado a y, que é igual a 8. 8 eu não posso escrever como 2 ao cubo? Olha lá. Bases iguais, isso implica que y é 3. Tranquilo? Quando x é 8, a imagem lá é o 3. Grave essa curva. O que significa aqui? É uma função crescente sempre quando a é maior que 1. Quem é esse a? A minha base. 2 é maior que 1. Então, ela é uma função crescente. Tá legal? Veja só as comparações aqui. Observa bem. Aqui, quando a é maior que 1, a base é maior que 1, não a função exponencial. A função exponencial, ela corta o eixo y no 1 e é crescente. Tá vendo? Y é igual a elevado a x. Aqui, esse pontilhado é minha bissetriz do primeiro com o terceiro quadrante. Y é igual a x, é uma função, é uma reta. Repara que ela tem uma simetria com a função log quando a é maior que 1. Olha bem, tá aqui, a função log corta o eixo x no 1, fazendo essa simetria aqui com a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ou função y igual a x. Agora, olha só, quando o a, ou seja, a base, é maior que 0 e menor que 1, o que acontece? Na função exponencial, y é igual a elevado a x, corta decrescente, tá vendo? No 1, no eixo y. E aqui, em comparação com a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, que é a função y igual a x, que é uma reta, olha lá, a função log, cortando o eixo x no 1, né? Ela vai ter o quê? Esse ponto de encontro aqui, na onde? No primeiro quadrante, tá legal? Então, perceba bem, essa comparação aqui é bastante interessante para você perceber que a função log corta o eixo x e que a função exponencial corta o eixo y. Bastante interessante. Fixa bem esse conhecimento aí. Valeu? Aqui, função log variações. O que aconteceu aqui? Eu tenho f de x igual a log de x menos 1 na base 3. Aqui, condição de existência. Só vai existir quando x menos 1 for maior que 0. Lembra? Logaritmando tem que ser maior que 0. E, repara, ele não toca no 1, porque se tocar no 1 vai dar 0 isso aqui. E tem que ser maior que 0. E o que aconteceu com esse cara aqui? Aonde ela cortava? Ela não cortava aqui assim no 1? Não fazia essa curva aqui? Vamos fazer aqui de vermelho. Ela fazia esta curva aqui, Beleza? Como eu tenho uma constante aqui, subtraindo, e tem um bizu aqui, Quando subtrai aqui no x, desde que o x seja positivo, repara, ela faz o contrário. Em vez dela andar uma unidade no eixo x para a esquerda, ela anda para a direita. Beleza? Olha bem, ela passaria aqui no 1, ela está passando no 2. Beleza? Uma unidade para a direita. Se aqui for menos, ela anda uma unidade para a direita. Se aqui for mais, ela anda tantas unidades para a esquerda. Beleza? Aí fica bem fixado isso daí. Você não precisa fazer conta nenhuma. Basta atentar para esse detalhe. Ok? Vamos ver esse outro caso aqui. E o que aconteceria aqui? O meu ar aqui é o quê? A minha base. Minha base é 3. Então, esse caso aqui é o caso em que A é maior que 1. A minha função é o quê? Crescente, galera. Presta bem atenção nesse detalhe que a gente vai comentar aqui agora. Olha lá agora. Log de x mais 2 na base 3. O que acontece aqui? Olha, aqui é mais 2. Como eu falei, quando é mais, e aqui desde que o x seja positivo,
Em vez dela andar 2 unidades para a direita, ela vai andar ao contrário, 2 unidades para a esquerda. Ela não faria essa curva aqui, ó? Sim ou não? Faria essa curva, não é? Passando no 1, como a gente viu lá se ela não tivesse esse 2 aqui. Show? Então ela vai passar 2 unidades à esquerda, ó. 1 unidade, 2 unidades. Aí tá passando bem aqui. Tranquilo? Gravando, fixando esse detalhezinho aqui, você não precisa nem esboçar o gráfico, tá? Você já mata logo a questão. Valeu? Então isso aqui acontece quando A é maior que 0 e menor que 1. Quem é esse meu A? A base. A minha base aqui... desculpe, galera. Não tem nada a ver isso aqui, não. O meu A aqui é 3 também. É só para mostrar aqui como é que ela translada. Então, isso aqui só estamos comentando só como é que ela translada no eixo X, tá? Quando eu somei, ela andou para a esquerda. Quando eu subtraí, ela andou para a direita. Ah, galera, tem nada a ver com a base, não. Então, a base aqui também é a maior que 1, tá? Ela é crescente também. É só para mostrar o que acontece quando você tem um número somando ou subtraindo. Desde que o x aqui seja positivo, a gente pode fazer esse bizuzinho aí. Valeu? Para encerrar aqui, vamos fixar aqui direitinho essa folhinha aqui. Veja bem. Vou fazer um exercíciozinho, né? Observe o gráfico a seguir. Olha bem. Esse gráfico aqui, ó, tá vindo do positivo, ó, a imagem está positiva, a imagem tocou aqui no 0, a imagem passou a ser negativa, ok? Então é o que? Uma função decrescente. Se ela é decrescente, o que a gente pode afirmar sem olhar, sem pestanejar? Que a minha base é o que? Maior que 0 e menor que 1. Agora sim, a gente está falando da base, legal? Então eu já sei, ó. Está vindo do positivo para o negativo, ok? Aí, a função que esse gráfico representa ele quer saber qual a função que esse gráfico representa. Olha bem, a letra A é uma função exponencial, tem nada a ver com log, tá fora. A letra B, log de x na base 2. O A aqui, a gente já percebeu que ele tem que ser maior que 0 e menor que 1. Pode ser isso? Não. Senão a curva seria como? Ao contrário, beleza? Seria assim, ó, cortando no 1, tá? Então não é a B. C, log de x na base meio. Opa, ó, A é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, a minha base é maior que 0 e menor que 1. Então é a letra C, mas vamos analisar a D e a E. Olha a letra D, exponencial, 2 elevado a x. Não é o caso. E a letra E também é exponencial. Então, morreu a questão. Que conta que você fez aqui? Nenhuma. Então, você tem que saber fazer essa análise. Viu, galera? Presta atenção. A função log corta o eixo x. Se ela for uma função simples pela definição, ela vai cortar no 1. Tá? Do positivo para o negativo, olha o gráfico como é que é. Tá legal? E se fosse do negativo para o positivo? O gráfico passaria aqui assim, nesse sentido, tá? Vamos ver a questão 2. O gráfico da função f de x igual a log de x na base k. Olha só, ele não me deu valor nenhum. É uma questão puramente de conceito. Você tem que saber. Repara, ela é uma função que corta no 1, ela vem do positivo e passa o quê? Crescente para cá, ó. Então, ela é decrescente, e aqui depois, ela vem do positivo para o negativo. Então, ela é uma função decrescente. Se ela é decrescente, eu posso afirmar que a minha base é maior que 0 e menor que 1. Ok? Isso é fundamental. Quem é a minha base aqui? O K. K é a minha base. Nessas condições, podemos afirmar que, ó, letra A, K é igual a 1? Não. K é maior que 0 e menor que 1? Morreu. Essa aqui. Fechou. K é maior que 1? Não. K é igual a menos 1? Não. K é menor que menos 1? Pelo conceito, você não faria essa questão aqui se você não soubesse esse conceito. Isso é fundamental. Valeu, galera? Um abraço aí. Daqui a pouquinho a gente vai ver alguma questãozinha aí sobre inequações logarítmicas. Um abraço.